Muito obrigada, Renata Teodoro. Até amanhã, no mesmo horário. Você está acompanhando Fique por Dentro, no Bom Dia RTM. Fique por Dentro. Entrevista. E no Fique por Dentro de hoje nós recebemos a doutora Irene Marquesan, ela que é fonoaudióloga, presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e vai conversar conosco sobre esse assunto e principalmente sobre a fonoaudiologia dentro das escolas. Doutora Irene, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a fono nas escolas? Com certeza, um privilégio para a gente poder falar desse assunto. A gente até pediu para se os pais, as mães que nos ouvem, tiverem alguma dúvida com relação a isso, se já foi aconselhado que os seus filhos fossem procurar um fonoaudiólogo, se eles querem saber mais desse assunto, para que eles também mandem aqui as suas perguntas. E, doutora Irene, atualmente, a gente tem aí alguma lei quanto à fonoaudiologia dentro das escolas? É algo opcional? As escolas têm aderido, têm buscado esses especialistas? Sim, é algo opcional ainda. Nós não temos uma lei ainda que garanta que toda escola, ou pelo menos escolas que sejam próximas, tenha uma fonoaudióloga que esteja orientando, trabalhando junto com os professores. Qual é a importância disso, que eu acho que isso que é mais interessante para os pais, né? Para todos mesmo para os professores, o papel do fonoaudiólogo dentro da escola, ele não é dar terapia ou ficar descobrindo, tentando identificar doenças, né? Sim. O papel do fonoaudiólogo na escola é a promoção da saúde como um todo, é a discussão junto com os professores de uma série de assuntos ligados à linguagem, à fala, produção articulatória, à gagueira, a todo e qualquer problema ou não problema que seja encarado como problema. Então, a orientação ou a discussão, a inter-relação entre o que é o papel do professor, o que é o papel do fonoaudiólogo, que não seria um clínico dentro da escola, é extremamente importante. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, quando você se forma na fonoaudiologia, você não se forma para fazer clínica, você se forma realmente para já ir para a escola. Se você quiser ser um clínico, você vai ter que fazer um curso a mais. E aqui a gente, infelizmente, ainda tem essa cabeça de consultório, de curar, que é uma coisa importante, que é essencial, mas não dentro da escola. Então, esse congresso vai discutir muito isso, conversar muito com isso, com os próprios fonoaudiólogos, que às vezes não sabem muito bem qual é o papel dele dentro da escola. Mas ainda não existe realmente uma lei, embora seja muito importante. E nós ouvimos dizer que a lei tem procurado colocar um psicólogo dentro de todas as escolas, um nutricionista, o que é muito importante, com certeza, mas não como obrigatoriedade o fonoaudiólogo. Então, nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia tem conversado aí com os políticos no sentido de mostrar a importância desse profissional junto às escolas, junto à alfabetização dessa criança, e é muito mais na promoção da saúde. Afinal, nós temos a saúde aí, a parte primária, secundária e terciária. Então, quem está na clínica está mais na secundária e na terciária, e não nessa parte de promover a saúde como um todo e conhecer melhor o desenvolvimento da normalidade, do que é que uma criança tem que falar, quando que ela tem que falar, que isso às vezes não há essa resposta porque o professor não teve essa informação. Então, essa discussão entre professores e fonoaudiólogos, ela será muito bem-vinda e a gente espera que, para breve, todas as escolas, como nos Estados Unidos, tenham aí um fonoaudiólogo participando do corpo docente lá da escola, né? Com toda a razão. Quando a gente fala da importância, né, da educação e de investir na educação, a gente sabe que a educação no Brasil precisa realmente de tantas e tantas coisas, e a gente vê mais um ponto, né? Quando a gente conversa com pessoas envolvidas nessa área, como a gente precisa pensar na educação de uma maneira mais ampla, né? Do que precisa ser mudado mesmo. E, doutora Irene, a senhora tocou num assunto muito importante, que eu ia fazer uma pergunta para a senhora, que é a questão da fonoaudiologia na alfabetização. Quanto que isso é importante?
Então, o fonoaudiólogo não é o indivíduo que vai alfabetizar. Sim, Esse sim. é o papel do professor. Mas ele pode discutir e conversar com o professor, trazendo para o professor conhecimentos que às vezes ele não teve a oportunidade de ter. Então, nós vamos usar que metodologia, quais as diferenças de metodologias, por que a escola adota uma e não outra, o que uma metodologia pode ajudar ou atrapalhar a alfabetização daquela criança. Se ele tiver uma deficiência auditiva, por exemplo, mesmo que seja pequena, alguns métodos de alfabetizar não são adequados para ele. Sim. Então, essa discussão dos métodos e de como isto é utilizado, às vezes, dentro da escola, é o mais importante. A discussão não é do fonoaudiólogo com o aluno, mas sim a conversa, a participação de todas as reuniões de professores, de planejamentos escolares, e até mostrando que alguma das percepções que os alunos têm, que podem estar mais ou menos desenvolvidas, com determinados métodos pode ser ruim para aquele aluno. Então, a rigidez de ter um método e seguir aquele método, só usar aquele método, ou até conhecer, ter a possibilidade de ver que outros métodos atingem mais a criança de uma forma mais rápida ou mais segura, é o papel do fonoaudiólogo aí junto ao professor e a alfabetização. E, doutora, indo para um outro lado agora, falando da fonoaudiologia dentro da escola, mas a gente sabe também que fora essa parte primordial, né, que é justamente o ensino, o aprendizado que a criança está tendo desde pequena, a gente sabe que também há muitas pessoas que pararam de estudar e que voltam para a escola depois de um tempo. Daí a questão de serem alfabetizadas depois de alguns anos fica muito mais difícil, até pela questão que já tem formada a fala, mas a alfabetização muitas vezes não, e a fala às vezes foi formada de um jeito errado. Então a pessoa às vezes está aprendendo ainda a formar as palavras, é responsabilidade daí do professor, como a senhora bem disse, mas precisam de todo esse amparo da fonoaudiologia, porque muitas vezes elas tentam reproduzir aquilo que elas já falam e de um jeito errado, né? Como é que fica o papel também do fonoaudiólogo dentro dessas escolas que vêm para dar um suporte para as pessoas que não estão no ano letivo correto, mas que vêm para voltar mesmo a estudar? Então, você tocou num ponto realmente muito importante, porque muitas pessoas imaginam que a escrita é a reprodução da fala. Sim. E, na verdade, a escrita não é a reprodução da Sim. fala. Veja que eu falo assim para você, o menino, e eu falei com U e não com O. E na hora que eu vou escrever, e falei tudo grudado, o menino. Então, quem escuta poderia imaginar que eu teria que escrever U, M, I, né? O, mi, ni, nu. Com U. E, na verdade, eu falo de um jeito e escrevo de outro. Sim. Então, mesmo para aquelas pessoas que falam errado, que não tiveram, por alguma razão, a chance de falar um português correto ou as palavras pronunciadas de forma correta, podem ser grandes escritores e escreverem muito bem, desde que isso seja abordado e mostrado que uma coisa não reproduz a outra, são códigos diferentes. Como o desenho pode representar, os grandes desenhistas te dizem muito com imagens. Então, são códigos diferentes. A fala é um código, a escrita é outro, o desenho é outro, os gestos são outros. Vamos pensar nas crianças que são surdas ou nos adultos surdos que usam, por exemplo, no Brasil, o método das libras, né, que é de falar com as mãos, que é uma outra língua. Então, essa separação é fundamental, porque há uma ideia inicial de que a escrita é a reprodução da fala, e ela não é a reprodução da fala. Então, todos esses pequenos detalhes Sim. que às vezes não são abordados, porque não faz parte aí da formação do professor, a discussão discussão no bom sentido, não é uma briga, Claro. né? Mas essas trocas de informações, métodos diversos de alfabetização auxiliam a criança a ir mais rápido, mesmo que ela não fale bem, mesmo que ela tenha deficiências auditivas, e que daí vai falar mal por causa da deficiência auditiva, porque não escuta e não consegue reproduzir adequadamente. Então, tudo isso é abordado realmente nessa relação fonoaudiólogo e professor. É uma relação muito agradável, não é de disputa, não é de poder, muito pelo contrário, de troca, porque o fonoaudiólogo também não tem o que o professor tem,
por exemplo, ele tem uma classe com 20 alunos, 25, 30, 15 que seja, então ele tem um parâmetro até daquilo que está caminhando bem, porque ele está vendo todas as crianças em conjunto. O fonoaudiólogo que está dentro de um consultório, ele lida com aquele menino que chegou para ele, a mãe disse que não está bem, e às vezes ele não tem parâmetros daquela faixa etária. Então é uma troca muito interessante, saudável. Quem se sai bem nisso é, com certeza, quem está sendo alfabetizado, ou que já foi alfabetizado e quer melhorar, ou que tem problemas de fala, e às vezes não se sabe que aquilo é um problema e que é importante ser corrigido, não por causa da escrita somente, mas principalmente para a comunicação dele futuramente. Se ele decidir ser um advogado, um ator, um político, como é que ele pode chegar lá sem falar bem? E as correções iniciais, quando há problema mesmo, elas são muito melhores. Quer dizer, o que você tocou é muito importante. Eu sou adulto, falo daquela forma há tantos anos, não vai ser tão fácil modificar minha maneira de falar como se eu fosse criança e tivesse detectado num momento mais precoce do que chegar na fase adulta. Então, você veja que os pontos de intersecção aí entre as áreas, ele é enorme. Com certeza. E ele é saudável e desejado. Ou seja, nós temos que mudar um pouco a cabeça do Brasil nos cursos de fonoaudiologia, que já está ocorrendo isso já há alguns anos, porque toda a fonoaudiologia, a nossa profissão, veio de uma ideia mais médica e não de uma ideia mais da escola mesmo. E hoje para você ter ideia, no nosso congresso que começa amanhã, né, um congresso enorme onde a fonoeducacional está em pauta. Nós temos um departamento que vai tratar dos problemas da fonoaudiologia chamada educacional ou das técnicas, táticas, etc., o que fazer, até para o próprio fonoaudiólogo que não teve essa oportunidade de ter na sua formação acadêmica esses conhecimentos. Então, nós temos toda uma parte voltada do Congresso para isso. Temos até professores que irão estar no nosso Congresso assistindo a algumas das palestras, conferências que nós vamos ter tratando desse assunto. Que ótimo. E é justamente essa parceria, né, entre o professor e o fonoaudiólogo e entre tantas outras parcerias que a gente sabe que dá certo, né, essas especialidades juntas vindo a somar na educação, que a gente espera ver mais no Brasil. E, doutora, quando a gente tem algumas coisas que são recorrentes, né, que as crianças, vez ou outra, se esbarram com isso, como, por exemplo, dentro das escolas, às vezes a troca, né, das letras, do T e do D, do B e do P, essas coisas, como que a fonoaudiologia e o professor, quem mexe com essa área, é esse trabalho conjunto novamente? Como que funciona? Isso. A gente tem que sempre partir de um princípio de compreender o porquê há essa troca. Né? Qual é a razão de eu trocar o T com o D, o F com o V, o Q com o G, que são trocas na nossa língua muito frequentes. Né? E se eu não sei a razão disso, não conheço o princípio por que essa troca ocorre, eu posso entender aquela criança como uma criança com algum tipo de deficiência, de dificuldade, e tratá-la como doente, quando isso não é real. E às vezes com dicas pequenas, você consegue fazer com que aquele indivíduo perceba essa diferença. Existe uma coisa com um nome muito difícil, né, que é onset time, que é o tempo de produção daquele som. Então, quando eu falo um P no português, na nossa língua, ele, entre o P e o B, ou entre o T e o D, eu tenho um tempo de produção que é muito pequeno. Então, eu posso não conseguir perceber isso. Veja que o P, nos Estados Unidos, ele tem um tempo maior de produção, que é pato. No Brasil é pato, bato, pato, bato, pato, bato. Fica muito próximo. Então, se eu começo a mostrar isso, olha, quando é o P, pato, papel, pino, eu começo a mostrar isso para a criança, mostrar para ela, perceber isso, que são dois sons, que são muito próximos de fato, mas que eles têm uma diferença, que essa diferença na nossa língua é pequena, e eu posso ajudá-lo percebendo tu, mostrando que tu é diferente de
né? Porque é mais curtinho. Então, nos Estados Unidos você não tem esta troca, você não ocorre esses erros que são frequentes aqui no português. Isso tem a ver com o tipo de língua, com a produção articulatória. Se o professor não sabe isso, por exemplo, que é uma coisa simples que eu estou te explicando, claro, porque ele não teve essa oportunidade de saber isso, ele continua insistindo numa metodologia de ensino que a criança continua não entendendo. e que às vezes pode traumatizar a própria criança, A própria criança. E os pais ficam muito aflitos, acham que a escola não é boa, que o filho não aprende, que o filho tem alguma deficiência, né? Sim. Uma menininha chegou pra gente uma vez, quando a gente veio para terapia, encaminhada pela escola, que isso poderia ter sido resolvido na escola, não faria vir para terapia. E a gente estava explicando para a menininha e ela falou assim, ela tinha 8 ou 9 anos, e ela disse assim: puxa, se eu soubesse que eram 2 letrinhas, que não faz, porque para a menininha tanto fazia escrever com T ou com D. Não fazia diferença para ela. Ela falou, se eu soubesse que eram 2 letrinhas, que uma só para mais e uma só para menos. Uma coisa muito bonitinha e que fez ela perceber que eram 2 e que não era uma decisão dela. E ela falou, minha professora devia falar que quando faz o ditado para gente, que hoje era com a letra T e não com a letra D. Para ela não tinha diferença. Então, se para a criança não tem diferença, ela escreve indiscriminadamente, uma hora um, uma hora outro, até que ela decore a palavra da escrita, que aquela é com T ou com D. Mas o mais importante é a essência, ou seja, compreender o que é aquilo. E a gente precisa muito disso mesmo, conversar a respeito desses assuntos, esse auxílio para os professores, para como educar de uma melhor forma. A gente precisa mesmo que as escolas pensem assim, mais abertamente sobre o assunto educação. Toda vez que a gente aborda educação aqui no Fique Por Dentro, é um assunto que a gente gostaria de conversar muito e muito mais, porque o Brasil precisa mesmo, né, de uma estrutura melhor para que as crianças cheguem na escola, tenham, na verdade, né, já desde casa, né, uma condição de ir para a escola pensando em estudar. Tantas chegam com tantos problemas psicológicos já, enfim, a gente precisa dessa parceria mesmo que há entre tantas disciplinas variadas, entre tantas especialidades para vir a somar para as crianças que depois vão ser o nosso futuro, né, do nosso país. Então, doutora, eu queria agradecer aqui o seu tempo com a gente, queria que você deixasse também o convite para esse 22º Congresso que a senhora falou, se quiser falar um pouquinho mais sobre ele. Sim, o nosso congresso começa amanhã, são 4 dias, né? Vai do dia 8 ao dia 11, ocorre na cidade de Joinville, no Centro de Convenções. É um congresso realmente muito bonito, preparado com o coração de quem prepara, Sim. Onde nós temos mais ou menos 400 palestrantes que vão expor seus trabalhos, suas pesquisas, aquilo que está estudando hoje, o que tem dado certo, o que não tem, e sendo que você tem áreas diferentes da fonoaudiologia, dentre elas a fonoaudiologia educacional, que vai trazer realmente para o fonoaudiólogo que não teve acesso a isso e para o professor bastante conhecimento do que temos de novo hoje, de bom, aquilo que foi experimentado e aquilo que está funcionando. Então, vale a pena para quem ainda não se inscreveu, quem não está, ir até esse congresso ou acompanhar a imprensa que vai publicar o que está acontecendo frequentemente dentro do congresso, vai fazer todas as publicações para que a população tenha acesso a isso. Olha, doutora, muito obrigada aqui pelo tempo com a gente. Ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a doutora Irene Marquesan. A gente espera que o congresso seja muito bom, de muito proveito para todos os profissionais que vão estar lá presentes e também para a nossa educação como um todo. Eu te agradeço e te espero numa próxima entrevista. Nós também agradecemos a oportunidade de levar ao público esse conhecimento e explicar um pouquinho o que é essa relação entre escola e fonoaudiologia. Muito obrigada. Nós que agradecemos e até mais. Até mais.